E hoje a gente vai ter um tema especialíssimo. Aliás, as nossas lives são muito especiais. O tema especialíssimo de hoje é para a gente falar de neurociência, né? A gente vai falar de neurociência e a gente vai contar com uma convidada muito especial para estar falando sobre isso. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre neurociência na game terapia, né? E nessa live, quem você acha que vai ser interessante falar sobre neurociência, quem gosta de neurologia, quem quer entender, aliás, para mim, neurologia está em tudo. E é por isso que uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para a doutora Marcela é: neurociência está em tudo, né? Na minha concepção está em tudo. Então, como é que seria vista aí a game terapia nesse sentido aí para neurociência, né? Qual é o campo de inserção aí da game terapia dentro dessa ótica. Mas vamos convidar nossa digníssima, queridíssima doutora Marcela. Doutora Marcela, vamos ver se vai dar certo. Aqui estamos! Olá! Que delícia! A gente tá aqui junto! Seja muito bem-vinda, minha flor! Mas não tem como, a neuro chega na gente de alguma forma. Tem que saber origem e extensão de músculo? Tem, mas tem que saber neuro, porque senão você não vai fazer essa neuroprogramação aí, que eu falo que nós somos especialistas em fazer novos informes aqui. O que a gente vai fazer é uma neuroprogramação, a gente vai implantar um outro chip aqui na cabeça da pessoa, né? Através do movimento, a gente vai levar novas mensagens lá, né? De informação, né? É a palavra Neuromodular. do momento, né? Neuromodulação, né? A gente entender que os nossos estímulos, eles promovem neuromodulação para os nossos pacientes, né? Plasticidade, né? Neuroplasticidade, né? Perfeito. Coisa Então é um muito linda. prazerzaço ter você aqui, porque esse é um tema, ai, que bate o coração. Sim, que bom, que delícia. Meu amor, deixa eu te apresentar. Ó, gente, doutora Marcela Couto, ela é fisioterapeuta, chiquérrima, mestre e doutora pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, na área de reabilitação neurológica, tá bom? Ela atua como pesquisadora no Laboratório de Reabilitação Robótica da Universidade de São Paulo, da USP, tá? Onde desenvolve protocolos de terapia robótica associados, os protocolos, com a game terapia. Então, eu já achei genial essa descrição aqui da sua experiência com os games, com robótica, com tecnologia e neuro. Ó, ela é mestre, ela é doutora pela UFSCar e da área de reabilitação neurológica e faz pesquisas com terapia robótica no laboratório de robótica, de reabilitação robótica na Universidade de São Paulo. Então, eu quero que você me conte, porque você associa game terapia com, né, nesse trabalho. Fala um pouquinho dessa sua experiência com os games, de onde surgiu isso e como você visualizou essa união aí dessas duas questões aí da neurologia com a robótica e ainda acrescentou uma terceira, a game terapia. O bichinho da neuro me pegou cedo, viu? Me pegou logo assim na iniciação científica. E ali eu comecei a entender que a neuro era a minha área, né? E aí foram acontecendo uma série de coincidências que o primeiro trabalho que eu consegui assumir como meu trabalho no ambiente de pesquisa, depois da graduação, foi assim por uma coincidência dentro da neuro, foi estudando o nervo, né, em experimentação animal. Então, eu vim trilhando um caminho assim da área básica até chegar na reabilitação neurológica com pacientes que tiveram sequela de AVC. E aí, no meu mestrado, eu fiz um estudo assim muito enriquecedor no sentido de avaliação ouro. A gente fez análises com ressonância magnética, a gente fez um trabalho muito bonito falando sobre a caracterização dos indivíduos hemiparéticos. Quando chegou no doutorado, eu tive essa... Eu sou do Rio, né? E eu estava em São Carlos estudando, né? Aí você vem de fora, você tem uma tendência assim a valorizar essa coisa
do polo, né, educacional, das cidades que são ricas nesse sentido, né? E eu falei, caraca, eu tenho a USP e a UFSCar aqui, né? E aí eu comecei a fazer contato com o pessoal durante o mestrado ainda, com o pessoal da USP, e interessada, né, nessa área de tecnologia, interessada na terapia robótica. E aí deu super certo, eles também tinham interesse em fazer parceria com o nosso laboratório, e aí nós começamos a caminhar com o pessoal da mecatrônica, né, da engenharia da USP de São Carlos, professor Adriano Siqueira, que é maravilhoso. Então lá eles desenvolvem o exoesqueleto, eles desenvolvem Muito sensores bom. inteligentes, né, que eles respondem a vontade e a reação do paciente. Então, se o paciente conseguiu fazer uma tentativa, esse sensor ele consegue respeitar e deixar o paciente fazer sozinho. Se ele consegue, se ele parou na metade do movimento, o sensor vai lá e completa o movimento. Isso é muito importante para a área de aprendizagem motora, né? E é o que diferencia, e assim, é o problema dos grandes dispositivos que a gente tem hoje de estímulo de marcha, né? Porque não consegue mimetizar essa coisa da vontade do paciente, né? Então a gente consegue fazer isso ainda, né, em articulações isoladas, mas a gente tem tido um bom resultado de aplicar a terapia robótica com toda essa característica de repetição, de uma trajetória, né, alinhada e corrigida, né, para o paciente neurológico, isso é muito importante, né? Não só fazer repetição por si, mas uma repetição corrigida. E o significado, de onde vem o significado? O significado vem do jogo, né? O jogo é a nossa cereja do bolo. Então, Uhum. assim, foi um encontro, né, de uma vontade, assim, de aproveitar a oportunidade, de alinhar, né, o meu trabalho da neurologia com tecnologia, e eles interessados, então, assim, o meu trabalho começou uma parceria entre laboratórios, né? Então, foi uma coisa muito linda de se ver, assim, a gente contribuindo com os modelos experimentais deles, né? E, no fim, eu fui ficando e fiquei por lá com eles, né? Durante o doutorado, eu fui para os Estados Unidos, aí lá eu tive contato com os dados da Tibion, que é uma perna eletrônica, né? Que facilita os movimentos de joelho. Não sei se vocês já viram. E depois eu fiquei lá um ano, depois eu voltei, defendi o doutorado e continuei contribuindo com a pesquisa no grupo, né? Fiz o pós-doc lá com eles. E tô, assim, em vínculo hoje institucional, né? Tentando, assim, um caminho de docência. Não é fácil, a gente está num momento do Brasil, assim, muito difícil, né, em relação a isso. Mas o gostinho da pesquisa, né? E a gente conseguir pegar com a mão a pesquisa e a tecnologia e encontrar esse ambiente gostoso dentro da game terapia, que eu acho que a game terapia é um mundo a se explorar, né? E é tecnologia, gente. Então, assim, é muito, muito bom, né? E, assim, é o nosso sentido, é o sentido para a terapia de repetição, é a game terapia, né? Poxa, é inspirador, porque assim, a gente vai traçando caminhos, a gente vai vendo depois. Eu gosto sempre de perguntar como é que a game terapia entrou na vida da pessoa, porque é uma forma também da gente ambientar as pessoas na live de se conhecer mais, né? Pra gente se aproximar também. Sim, E ambientação é algo muito importante na game terapia, né? A pessoa saber o que o jogo espera dela, quais são as possibilidades que ela pode desenvolver no jogo, e também abre espaço para criatividade, para outras performances, uma né? curiosidade, E Karen, assim, isso, o engenheiro, né? Eu tô lá com os engenheiros. Então, assim, eles sim, gostam de chamar a game terapia de jogos sérios, né? Porque eles têm tá. aquela facilidade de bolar os jogos deles, né? Então, eles programam os seus próprios jogos, assim, com objetivos bem alinhados com os objetivos do robô, né? Então, a gente tem uma linha, assim, um pouco mais simplificada, né? Do que a gente chama de game terapia, mas lá tem linha de pesquisa com realidade virtual, então a gente já tem assim
uns inícios de trabalho, de simulação, sabe? Que Esses dias daí. eu falei assim, gente, faz um jogo para mim de um paciente hiparético atravessando uma rua movimentada. E aí eles ficam, Sim, né, desesperados com as minhas na demandas. viagem. Não, mas eu acho muito legal essa possibilidade de você criar o jogo, né? De você desenvolver isso. Eu acho que é uma possibilidade muito grande mesmo. Esses jogos sérios que a gente também chama de, Sim, né, os serious games, eles têm um diferencial porque eles foram feitos para aquele objetivo, eles foram feitos para atender sim, aquela demanda do profissional. Mas os jogos comerciais, eles têm potenciais também. Claro que algumas limitações de adaptação, você, como fisioterapeuta, vai ter que ter uma inteligência, uma expertise para dar conta do sim, paciente, né? Poder se ambientar no jogo e poder jogar. E você usar esse recurso, que é muito mais acessível e muito mais barato, né? Do que um jogo que às vezes não é produzido em escala, que você tem dificuldade de acesso. Então, muitos jogos desses incríveis que são criados no laboratório, muitos fisioterapeutas não conhem e não, e acabam não assim, sendo usados, e né? eu não posso te dizer que eles são tão incríveis assim, que é o que eu te falei, eles são super simples e de repente não atendem ao que a gente vai conversar hoje, assim, É, plenamente, né? não tem o Mas, cenário, a riqueza de cenário, né? A elaboração que uma exato. multinacional faz e tem. O que vocês estão fazendo é uma coisa incrível, porque vocês estão contextualizando, né? E dando assim, olha, as ferramentas necessárias, né? Tipo, porque os jogos vêm prontos com o máximo de potencial, né? Mas potencial para quê? Né? E é isso que vocês estão fazendo de uma forma muito linda, né? Que eu tô sempre lá dando parabéns para vocês, eu tô aprendendo muito com vocês, né? Porque eu não quero Ó, que abrir mão dessa linda, ó, que linda. possibilidade de acessar a game terapia da forma que vocês têm apresentado, assim, porque, né? Ah, que bom, obrigada. Isso cada vez mais, assim, não só para mim, mas com certeza para a Adriana também, isso nos estimula a continuar, né? Porque levar isso para os profissionais e ver que isso é um potencial mesmo, que pode fazer um diferencial muito grande, eu acho que dá uma satisfação muito grande, ainda mais quem gosta e é da área da docência. Né? Você poder levar algo que vai transformar a vida do outro, não só do profissional, mas também do paciente. Eu acho que isso aí, para a gente, é o que Sim. mais nos inspira e nos estimula a prosseguir. Eu fico muito feliz com o que você falou agora aí. A gente fica mais motivada. Tá trabalhando neurociência em cima de mim. Hã? Não, juro que não tô. E eu venho falando isso desde a hora que eu encontrei vocês. Então, eu vou pegar os meus registros de mensagem. Oh, minha Flor, que delícia conversar com você. Sempre muito legal, inspirador também. Mas eu quero saber, então, já dentro de tudo isso aí que você falou, que o videogame inspira, que o videogame tem outras possibilidades diferentes dos jogos sérios, porque os videogames comerciais têm outras coisas, né, que vão estimular o sistema nervoso de uma maneira muito especial, muito bem pensada, porque essas multinacionais já pensaram tudo antes. Sim. Eu quero perguntar para você, o que de neurociência realmente está dentro dessa game terapia? Para mim está em tudo, né? Para mim está em tudo. Eu vejo neurociência em tudo quanto é lugar. Vejo neuro em tudo quanto é lugar na minha ação enquanto profissional. Sim. Mas está em tudo mesmo? Me conte aí, É. quais detalhes são mais importantes dentro desse mundo? Olha, a gente definindo a neurociência, né, que é um campo Fala primeiro o que científico é. que se dedica ao estudo do sistema nervoso, né? Que é o sistema nervoso central, é o cérebro, né? É o cerebelo, é o tronco encefálico, a medula, os nervos periféricos. E hoje a gente sabe também que há cérebro e sistema complexo, né? No intestino, no coração. O cérebro está em tudo na nossa biologia, né? E a forma com que o cérebro Da próxima vez aprende, eu vou fazer, né? eu tenho que fazer um cérebro com a mão. Como é que faz? Não sei, vamos fazer assim. Vou fazer assim. Então, é a aprendizagem, consciência, né? E neurodesenvolvimento ou neurodegradação, né? As doenças neurodegenerativas. Então, é um mundo muito grande, né? É a cognição, é a emoção, é o pensamento. Então, tem uma frase da Siddhartha Ribeiro, que é uma neurologista, que ela tem um documento que fala
é tempo de cérebro, uma coisa assim. Hum, É, no encontro entre matemática, física, química, biologia, psicologia, filosofia e artes, as neurociências fascinam o público pela possibilidade de compreensão dos mecanismos das emoções, pensamentos e ações, doenças e curas e loucuras, aprendizado e esquecimento, sonhos e imaginação, fenômenos que nos definem e constituem. Está em lindo. tudo, né? Está em tudo. Exatamente. Em todo Está em lugar. tudo. A gente se expressa por conta de todo esse processo, né? Então, nosso movimento, que é o objeto próprio do fisioterapeuta, é a expressão do sujeito por ele mesmo nessa conexão com o seu complexo sistema nervoso, né? Que está em tudo. Então, ele nos ajuda a nos expressarmos, né? E a nos modelarmos para sermos cada vez mais nós mesmos, né? Sim, Eles nos ajudam nesse processo autoral, né? Do movimento, o movimento enquanto autoral, nos dá identidade, né? Nesse ato sim, motor. É sim. muito lindo E a isso que você falou. capacidade de abraçar, né, a vida, né? Que sempre tenho falado isso. Como é que a gente abraça a vida, né? É com a música, é com a dança, é com a empatia, né? A dopamina, a alegria. A gente precisa o abraçar a vida, né? É o despertar do cérebro, né? Exatamente, exatamente. E quais são os elementos dentro dessa área da neurociência, assim, que mais chama atenção, assim, se você pudesse destacar um ou alguns, que mais chama atenção com relação ao uso da game terapia? Então, onde a game terapia atua dentro das possibilidades do entendimento do funcionamento do cérebro, de todo o sistema nervoso? Quais são os potenciais que a game terapia traz nesse sentido para a reabilitação e para o desenvolvimento ou estímulo, né, do sistema nervoso? O Uhum. que você destaca de mais importante, ou uma coisa ou mais do que uma coisa? Fica ao seu critério. Olha, eu vou falar para você e você vai falar assim, nossa, mas é tudo da game terapia. Então, assim, se você pensar em game terapia e pensar especialmente nos estudos recentes que estão falando muito sobre realidade virtual, né? Que tem essa coisa da imersão, né? Que vocês vão diferenciando muito bem o que é uma terapia imersiva, não imersiva, e a gente sabe que a imersiva tem as suas vantagens, né? Ótimas. Então, assim, pensando nisso, a gente tem primeira coisa, que você apresenta uma ferramenta para motivação e adesão da terapia, né? Que é uma coisa que vocês vêm batendo aí, né? A tecla. E aí você tem uma ferramenta que é divertida. Então, se você fala de diversão, você fala de bem-estar, satisfação e as vias da dopamina, né? E aí a gente fala sobre satisfação e diversão e alegria, melhora de humor, a gente está falando de saúde mental, cognição e modulação positiva da emoção, né? A gente experimenta muito assim, emoção, né? Se a gente pudesse resumir a experiência da realidade virtual, é uma experiência emocional, né? Assim, na flor da pele, né? E aí a Visceral, gente praticamente, né? vai vendo. Skin in the game, a gente chama, né? Skin in the game, você vai sentir na própria pele o efeito disso, né? E aí a gente vai pensando assim em o que a gente precisa para pensar em aprendizagem motora, né? A repetição, o autoalinhamento, a autocorreção, né? E todo o repertório de você conseguir se ver ali na interação com o game. Aí a gente está falando de aprendizagem motora, a gente está falando sobre habilidades, novas habilidades, né? Que o Uhum. biofeedback vai consolidando tudo isso. Então, assim, a gente sabe o poder do feedback hoje para todo esse repertório de atividade de aprendizagem motora, né? E a gente tem dentro desse contexto o incentivo, não só a motivação de você encontrar um paciente motivado, mas você consegue incentivar alguns tipos de exercício que às vezes é difícil iniciar. Um paciente sedentário, né? Você tem aí uma motivação linda, maravilhosa para você começar a fazer exercício aeróbico, né? E aí o exercício aeróbico hoje é o que a gente tem de cereja do bolo para falar sobre neuroproteção, para falar sobre neuroaprendizagem, né? O BDNF.
Então, assim, a nossa arma hoje dentro da neurologia é o exercício aeróbico. E como você colocar, né, essa demanda para um paciente que é sedentário, para um paciente que já está com sequela neurológica, para um paciente que está depressivo, para um paciente que está numa situação difícil de você iniciar, né? É muito fácil você falar para todo mundo, tem que fazer exercício físico. Tá, então me fala como eu, sem condições, sedentária, eu vou começar. Se eu não tenho vontade nem de levantar para pegar água para beber, né? A gente vive momentos assim, né? Não sei você, mas eu me identifico nisso. Eu consigo me enxergar no lugar do outro. Eu tenho essa Totalmente. empatia para pensar Totalmente. no paciente, né? Em relação a isso. Então, assim, vamos motivar, vamos colocar algo, né? Para proporcionar esse ambiente de plasticidade, de neuroplasticidade, de neuroproteção, vamos, né? Então, É isso, autocorreção, é um mundo de coisas mesmo, né, dentro disso, né? E você falou uma coisa que sim, eu já quero puxar. Ah, você quer complementar? Eu ia pedir, eu já ia puxar de uma eu tinha ideia que mais você um deu aí. item, que Então é fala. uma coisa especial, né? Que a gente vai falar mais para frente, que é toda essa coisa do gerenciamento da dor, né? Perfeito. Da percepção da dor, né? Que a gente vai falar melhor sobre isso mais tarde. Mas tá aqui uma figurinha que depois eu vou compartilhar, né, com vocês. Infinitas possibilidades quando você vai falar sobre neuromodulação, neuroadaptação relacionada à game terapia. Respondi? Perfeito. Absolutamente. E você falou uma coisa ali que eu achei muito interessante e muito importante. Que você falou de biofeedback e você falou do caráter do jogo, né? De poder fazer com que, claro, esses jogos de movimento, da pessoa se visualizar enquanto se movimenta, né? Dela ter esse retorno. E aí eu quero te perguntar sobre isso, né? Dessa coisa da imagem espelho, do neurônio espelho, né? Que isso faz parte, né, do estudo da neurociência, que é um dos potenciais, né, da gente imitar, né, o outro. Fala um pouquinho sobre isso e como isso se fortalece, por exemplo, com o jogo, né? Eu posso usar isso para quê? Para trabalhar uma função em paciente neurológico ou também para paciente ortopédico. Então, fala um pouquinho de como funciona isso do neurônio espelho. Sim. Então, assim, para quem não tem muita afinidade, né, a, com a A definição, neuro. né? Eu acho, assim, gostoso a gente definir, né? E aí eu gosto muito de usar exemplos, assim. Quando a gente fala de neurônio espelho, não é difícil, não, gente. Não, né? Às vezes fugiu, né, das aulas, dos esquemas, dos mapas do cérebro. E neurônio espelho é uma delícia, né, de se estudar, né? E a gente reconhece isso muito fácil na nossa vida, assim. Eu não sei, Karen, você me responde uma coisa. Quando você vê alguém vomitando, ai, nojento. Aí, ó. Você sente vontade de vomitar? Com certeza, ainda mais se eu sentir o cheiro. Aquela, se você vai ajudar uma pessoa que tá vomitando, você... Então, a gente tem esse mecanismo com a gente, né? Que os culpados, né? São os neurônios espelho, né? A gente tem, assim, um exemplo clássico que é o exemplo do nojo, né? Eu falei do vômito, mas, por exemplo, uma pessoa que ela tá... quando você observa uma pessoa que tá cheirando alguma coisa e que esboçou uma reação de que a coisa tá com cheiro ruim e É tá você. nojento. Então ela cheirou lá, tá nojento. A expressão dela, né, do nojo, cheirando um líquido de um odor desagradável, ela vai estimular a ínsula, a pessoa que tá cheirando. E você que tá olhando ela ter aquela reação que também ficou com nojo, você tem a sua ínsula também Estimulada. ativada, Isso é estimulada, massa. igual a pessoa que estava realmente cheirando, né? Então, Eu assim, gosto de você contar uma observar a pessoa história. cheirar e você cheirar o líquido com cheiro desagradável, aciona os mesmos mecanismos. Isso é genial. Então, Eu tenho uma isso, história. Eu estava num congresso e eu fui ver os trabalhos de outros colegas, né, que estavam apresentando. E aí eu parei de uma
pesquisadora também de São Paulo, da USP, e ela estava pesquisando o efeito de fazer exercício com Cabot, não era com videogame não, mas eu vou contar porque eu acho que se aproxima disso aí que você está falando. Ela pegou duas irmãs gêmeas que tinham a mesma lesão neurológica, uma ela fez exercícios com Cabot e a outra só ficou observando, enquanto a outra fazia exercício. E mediu força antes e depois. A que ganhou mais força foi a que observava e não fazia os exercícios. Isso é interessantíssimo porque faz muita conexão com essa questão do neurônio espelho, porque de uma certa maneira você imaginar se movimentando, você ver o outro se movimentando, você se imaginar se movimentando, você gera microcontrações musculares que vão desempenhar uma tarefa ou mesmo para você se preparar para um determinado movimento, um determinado exercício, né? Então essa coisa do neurônio espelho, de você ativar áreas cerebrais relacionadas, mesmo se você tá realmente com o mesmo estímulo, isso eu acho fantástico. A gente vê em filme, né? Esse filme dos grandes times de futebol americano, já vi esse filme, eles vendo repetidamente cenas de manobras difíceis, né? Ginástica olímpica. O aprendizado começa ali, né? Você começa a adquirir habilidade na observação do movimento. Você incorpora, né? Só de olhar um repertório motor, né? Na observação, graças ao neurônio espelho. Então o videogame, ele potencializa isso. O videogame, ele promove isso quando a gente está falando sobre a imersão, né? Se você tem a referência do Avatar, você vai conseguir todo o repertório, né, que está envolvido com o neurônio espelho, porque a partir do momento que você se reconhece no Avatar, faz sentido para você, tem um significado, né? E aí você começa a perceber que você consegue se corrigir, né? Você consegue se adequar, você consegue interagir, né? Uma resposta como um espelho mesmo, né? E aí você consegue acionar todos os repertórios dos neurônios de espelho. Tudo que esse mundo, né? Que está relacionado à aprendizagem e à correção de movimentos e melhora de desempenho relacionado ao neurônio espelho. Então, já vou emendar o outro conceito. Porque se você faz o movimento e você percebe, e o seu sistema nervoso reconhece isso de uma forma satisfatória, você vê que você está se movimentando e lá no jogo você está vendo o movimento e repetindo aquele movimento que está retroalimentando o seu próprio gesto motor. E em cima disso você consegue atingir o alvo lá do jogo, você consegue alcançar uma meta, e você ouve um plim, você ganha uma moeda de ouro, e você tem aquela recompensa de você ouvir as palmas durante a jogada, né? E aí você sobe no pódio porque você chegou em primeiro lugar. Essas recompensas de você fez um movimento assertivo, de você fez algo que deu um resultado positivo, isso também gera uma recompensa cerebral que potencializa esse aprendizado aí que você está falando, não é? Seria o sistema de recompensa. Exato. Fala pra gente aí disso. Então, assim, quando você aciona o repertório, né, de neurônio espelho, você está promovendo motivação intrínseca, você está trabalhando com atenção seletiva, definição de metas, igual você falou, né, memória de trabalho, tomada de decisões, autoconceito positivo e autocontrole. Isso tudo são características que estão relacionadas às áreas, né, cerebrais que a gente identifica os neurônios espelho. E aí, você vem falar para mim sobre, além de integração sensório-motora, né, além do repertório de você ter ali a imitação, né, um sistema de imitação, você... Como isso traz uma recompensa, o sistema de recompensa para ele funcionar, né? Como é que ele funciona? Exato. O sistema de recompensa, ele é um sistema que alimenta, né, todo o nosso cérebro, assim. A gente vai pensar no sistema de recompensa como, assim, a gente tem as vias, né, dopaminérgicas. Então, quando a gente experimenta quando a gente tem uma experiência divertida, uma experiência agradável, né?
a gente se sente bem, né? A gente tem ali um derramamento assim de dopamina em lugares específicos do cérebro, né? Que a gente chama das vias dopaminérgicas. E aí, essas vias são centros super importantes que se conectam com tudo, né? No nosso córtex. Então, esses centros, eles vão estar cheios desses neurotransmissores, né? E muitos outros que vão interagir com a dopamina, né? Então, você vai conseguir modular áreas muito importantes, muitas áreas ao mesmo tempo, e modular as redes neurais. Então, você consegue influenciar todo o funcionamento do cérebro quando você está nessa situação em que você consegue aumentar os níveis de dopamina no organismo. A experiência com game, ela está se consolidada de que ela promove isso, né? Ela promove esse mecanismo e o sistema de recompensa, ele tem o processamento, né? O processamento da recompensa é um mecanismo essencial para qualquer processo de aprendizagem de resposta a estímulo do ser humano, né? Então, a gente tem ali... Sem isso, como é que é? Sem isso a gente não vai modelar, né? Olha, mesmo que o sistema de recompensa seja através de um movimento inadequado, vamos lá, você fez um movimento inadequado e aí você percebeu o sistema nervoso, ou pelo menos a sua interação com o jogo, aquela meta foi alcançada, mesmo que o movimento seja errado, vai ter o sistema de recompensa, ele vai funcionar. E você vai ter o aprendizado inadequado daquela tarefa. E aí, por isso que alinha muito aquilo que você estava falando antes, a importância de você ter um fisioterapeuta para organizar o movimento, para que o sistema de recompensa funcione e isso gere uma memória motora dentro de um movimento correto. Porque você pode aprender tanto certo como errado, o aprendizado está aí funcionando, independente, né? Então, a importância da gente... seja direcionado, né? É muito importante que haja para o melhor, assim... aproveitamento, né, da experiência, né? Porque senão é só uma experiência agradável, né? O que a gente faz, né, é trazer para a terapia e tornar essa experiência agradável em algo totalmente funcional, que impacte, né, que gere essa capacidade de novas habilidades, né? Tem até uma coisa que eu notei aqui, que um estudo muito interessante que eu achei, Karen, que coloca a experiência com games, né, e a game terapia como um efeito priming. Que, assim, nesse sentido de que esse poder todo de ativação, né, dessas vias dopaminérgicas e você conseguir colocar o cérebro num ponto de funcionalidade muito interessante, né, de foco, né, de tudo aquilo que eu listei antes, eles viram que, assim, você jogar ativamente ou assistir passivamente, né? Estar passivo, mas diante do game, prestando atenção, é similar a um prime numa tarefa excêntrica, por exemplo. O efeito prime é aquela atividade que a gente estimula antes de um objetivo maior na terapia. Então, você tem ali repetitivo, né? Focado. Vamos supor que você vai focar uma articulação do tornozelo, né? E aí você vai fazer uma demanda em que você vai ter um recrutamento neural muito grande para você jogar uma referência ali para o cérebro mapear aquilo ali. Ó, é aqui que eu quero que você reaja, né? E aí eles viram que o videogame, ele é ótimo nesse sentido. Que você, por exemplo, pode começar a organizar a sua terapia começando pela game terapia, mesmo que o paciente não consiga, isso que você estava falando, né, corrigir exatamente o movimento, mas você usar como nesse efeito de você despertar, né, de você ter recrutamento maior das redes, né? E tem mais assimetria para a hora que você for para a terapia mais específica, que você consegue realmente alinhar o movimento, fazer o movimento mais funcional possível, ele vai estar o cérebro vai estar muito mais ativado do que se você só fizesse o treino da terapia. É então, como se eu ligasse aquela via. Sentido.
Adorei Exato. isso aí que você falou. Você já liga aquela via, você deixa ela sensibilizada pelo exercício mais vigoroso que você vai trazer depois. Muito legal, muito É, legal. E, inclusive, depois, se você quiser, até passo para Ah, você esse quero, artigo. quero sim. Muito legal. E isso tem a ver também com o sistema, com a distração, né? Porque, assim, nesse sentido, você está envolvido pela tarefa do jogo, então você está focado. E aí as demandas do movimento levam você a movimentar aquela área problema, que estava ali Sim, silenciada, né? O cérebro exato, estava silenciando aquilo ali. Porque a dor gera inibição exato. neural. Dor gera inibição neural. Então É, tá silenciada aquela área, né? se você pensar num paciente que chega, né, numa reação difícil porque ele está deprimido, ansioso, ou no próprio, né, mecanismo da dor, né, que a gente vê assim, quanto mais você trata a dor, maior é a dor, não é? Quanto mais você foca a dor, mais ela aumenta, né? Então, Isso. assim, como que você tira o paciente dessa situação, né? Como você tira um paciente que está super ansioso de um quadro de ansiedade, porque ele tá, sei lá, esperando para fazer uma cirurgia? Como que você. A gente viu muito estudo sobre quimioterapia, né, Karen? Assim, os efeitos são incríveis, assim, tem estudo, sei lá, a imersão, né, ajuda para as crianças tomarem vacina, né? Acho tão bonitinho isso, você colocar as crianças para jogar e aí elas Sim. vão ficar bloqueadas, né, em relação a tudo que está acontecendo, a agulha, e a experiência, de Criança repente, ela nem sente a vacina. E com sim, queimadura para fazer, né, tratamento. sim. E E esse aí efeito o mesmo, você não viu? videogame, a game terapia, né? A imersão, a realidade virtual, ela tem muitos estudos, eu achei muita coisa falando sobre essa questão da distração cognitiva, né? Mostrando que Uhum. a imersão ela é uma chave muito importante e é um recurso que os pacientes pedem depois. Tem um estudo que eles colocaram a realidade virtual enquanto os pacientes recebiam quimioterapia, né? Que é doloroso, é ruim, é prolongado, né? Então, eles viram assim que não diminuiu a dor, não diminuiu nada, mas os pacientes, eles querem, na próxima sessão, eles querem de novo, porque eles tiveram a sensação de que abreviou o tempo. Tá. Que quando tem essa liberação da dopamina aumentada nessa experiência de game, eles viram uma coisa interessante, que quando a recompensa ela é idêntica, então você vai repetindo os estímulos, né? Fala um exemplo aí, Karen, para mim dentro do jogo, da Por moedinha. exemplo, pegar uma moeda, E esse pronto. estímulo ele é repetitivo, ele não muda, né? Hum. É, eles viram que a falta de novidade, ela altera na percepção dessa recompensa, sabe? O feedback, quando ele é mal dado, né? Quando ele não está adequado, por isso que é importante a gente aprender com vocês as dosagens, né? Os detalhes, né? De como encontrar o jogo correto e para o objetivo correto, na intensidade correta, porque senão você tem a via contrária, né? O que eles viram? Que quando esse sistema de recompensa ele fica sem novidade, então acontece um desligamento ali do processo. Então não basta só estar jogando, tem que estar jogando e essa sensação da novidade não pode faltar, sabe? Os Falou disso. estímulos. E os jogos sérios muitas vezes não trazem isso. Eles não chamam jogos sérios porque são realmente sérios. Ah, tem um pouquinho de diversão. Mas eles não trazem muito essa novidade, essa experiência do novo, do Sim. inusitado, que E aí eu desafia. escrevi assim, ó, o feedback para o paciente, ele tem que ser honesto e eficiente. Tem que ser honesto, né? Tem que realmente refletir, porque ele já está ali aberto para um autoconhecimento, uma autocrítica que o foco do jogo proporciona, né? Então, isso tem que ser muito adequado. E aí, é uma reflexão para a gente na clínica, né? De modo geral, né? O feedback válido, ele tem que ser percebido e ele tem que ser significativo, tem que vir do paciente. Não basta a gente terminar de fazer uma terapia, uma sessão terapêutica, bater nas costas do paciente e falar: você foi bem hoje.
Ou então dizer para ele assim, você desempenhou um TUG melhor. Para ele, isso não quer dizer nada. Esse Poxa, você falou feedback tudo. não valeu, não foi honesto. E quando o feedback não está adequado, não está honesto, não está eficiente, você causa frustração, né? A Perfeito. via do Não tem feedback mal dado é a significado. frustração. Então, tome muito cuidado, porque quando você vai comprar uma roupa, você chega lá na loja e aí você coloca a roupa, você não se sentiu bem, você não achou que tá bom e a vendedora fala como tá lindo, tá ótimo. Nossa, ficou perfeito. Qual que é a sua vontade? Você já entendeu que não tá bom, você não se sentiu bem ali, você já tem o seu feedback. Você não tem vontade de tirar a roupa, virar as costas e nunca mais voltar ali? Então a gente tem que tomar Total. muito cuidado, né, com o nosso feedback, pensando em gameterapia e uma mensagem aí para os fisioterapeutas que depois vão ouvir a gente, que estão ouvindo, né? Muito cuidado, vamos dar esse retorno, né? Vamos dar um retorno que seja importante para o paciente, que ele compreenda de verdade, né? Você falou uma coisa importantíssima. A gente tem um módulo todo especial para falar disso, de biofeedback, dentro do método Game Terapia 7D. Porque isso é importantíssimo, você modular, saber em que fase do aprendizado motor você vai dar um estímulo mais verbal, em que fase do aprendizado motor você vai dar um estímulo mais manual, quando é que você, né, como é que você vai modular isso para que ele consiga entrar mesmo no aprendizado motor e automatizar aquele gesto e gerar um nível funcional de exercício. O feedback Sim, que você dá, que é verbal, que é sinestésico, enfim, precisa, inclusive, gerar significado. Então, ele tem que ser real, uhum, né? Ele tem que ser real. Eu adorei essa sua fala. E é uma preocupação, sim, na formação. É muito sim, importante. Inclusive para dor, para você modular a dor. Você estava falando do paciente já tem o feedback dele, né, intrínseco. Ele tem o feedback intrínseco dele. Então ele sim, também percebe. E isso é um fator para você fazer também autogerenciamento do movimento, sim, autogestão do seu processo e autogestão da dor. Então, nesse sentido que eu queria perguntar também com relação à dor, porque esse trabalho com o videogame ajuda o paciente a fazer a autogestão da dor, né? sim. A neurociência dá esse subsídio, exatamente. Todo embasamento científico, assim, a gente foca muito no método Game Terapia 7D, todo esse embasamento que está respaldado na neurociência. E não neuroplasticidade não só para quem tem lesão neurológica, neuroplasticidade para pacientes ortopédicos, para E todo aí, tipo de paciente, sim, para paciente exato, com todo tipo disfunção de paciente. miccional, porque precisa também de um controle Paciente neural. com depressão, né? Se imagine você poder tratar um adolescente que chegou para você com depressão, você conseguir ganhar ele para a vida de uma forma eficaz, usando uma ferramenta, né, que tem a ver com a linguagem dele, com o mundo dele, você vai poder se aproximar dele. Eu acho. E o idoso, então, né, que a gente vai vendo assim os estudos, os últimos estudos, pensando em isolamento social, pensando em instituição, pensando em idoso sozinho, né? O quanto é importante, né, Karen? É um outro exemplo muito bonito que eu tenho, que é a gente vai perdendo assim na sequência, mas eu tinha aqui uma anotação. Deixa eu ver se eu acho a figurinha rapidinho. Ah, você falou que tinha uma E figurinha para você mostrar. eu tenho várias que eu vou disponibilizar depois lá. Tá. Eu mando o pessoal Que do Telegram. O pessoal que está no Telegram, eu mando, dentro compartilho. da autonomia, dos relacionamentos, interações sociais, né? Os ganhos em relação ao sistema de recompensa, em relação ao que o jogo, né? De social, né? Ganho social, você aproximar a comunicação e o relacionamento de diferentes gerações, né? Eu lembro de um paciente idoso, né, com AVC, sair muito animado da sessão do meu protocolo, né, que era game terapia e terapia robótica, falando que agora ele tinha gostado de jogar, ele estava feliz, ele estava contente porque ele tinha jogado videogame e ele ia chegar em casa e ia conversar com o neto dele falando que ele conseguia jogar o videogame e que ele queria jogar com o neto. Ele falou, agora eu já posso jogar com o meu neto. Eu vou chegar e vou em casa e vou jogar com o meu neto.
sabe? Porque eu Experiências sou capaz semelhantes de eu tenho. jogar. A mesma experiência, a mesma. De levar neto para assistir. Não sei se você tinha oportunidade de receber os familiares para assistirem as Sim. sessões. Eu tinha. E aí eles E aí, levavam. e aí, pegando esse gancho do idoso, né? E a gente fala de neuroplasticidade, é assim, melhora cognitiva, né? Então, tem estudos lá, o estudo que eu peguei, analisando essa coisa da previsão do erro que o jogo dá, eles analisaram o volume da massa cinzenta e mostrou que a área do núcleo da base estava aumentada. Uhum. E aí tem uma ressalva, né? Eles usaram games que eram exigentes em relação à cognição. Hum. O que você vai escolher, né? Que exigiam Que é tarefas igual cognitivas. qualquer raciocínio de terapia, né? Se você quer ganhar cognição, se o objetivo é cognição, então vamos escolher tarefas mais exigentes. E aí esse estudo fala, né, que o game tinha esse propósito, tinha um componente de exigência, né, de cognição, e jogando, os protocolos geralmente são de 8 semanas, né, nos estudos, eu não vou, eu tenho anotado, mas eu acho que são 45 minutos de jogo todos É, os dias. normalmente é isso. Eles Normalmente é isso, viram, 45, 50. eles viram o aumento, né, da morfologia nessas áreas do cérebro. Eles conseguiram medir com a ressonância magnética, né? Então, Genial. esse aumento das áreas, né, reflete no quê? No melhor desempenho das tarefas, em melhora cognitiva, assim, né? Em aprendizagem, facilidade de você tomar decisões, né? Rapidez nas reações, né? Que reflete na qualidade de vida, né? E aí, você tem comparação de idosos que jogam e que não jogam, e eles viram assim, que os idosos que jogam, eles têm uma maior tendência a se abrir para aprender coisas novas e tem mais facilidade de desempenhar tarefas motoras novas. Então, tem o melhor domínio do controle, do planejamento de ação e atenção. Motivação, né? Que todo aquele sistema de recompensa que a gente falou, né? Da dopamina. Eles têm, e esse estudo também mediu, fez alguma análise relacionada ao aumento da dopamina durante o jogo, nos idosos. E acontece da mesma forma. E uma coisa muito interessante que está associada, porque aí ele pega a linha dos Games, né? Que os idosos diminuíram o peso, perderam, né, peso. Então a gente tem aí uma outra alavanca aí da game terapia, né? Além de Um, você, um outro, você outro associar com gancho. idoso, né? Sedentarismo, perda de peso, é um negócio E o fator de muito. crescimento do nervo também aumenta, né? Esses elementos, né? Toda a alavanca, a cascata bioquímica que está A gente favorável tem também hoje a para o chave, né? crescimento. Que tá no BDNF, né? Que é o nosso Isso. símbolo, assim, da cascata que envolve neuroaprendizagem, neurodesenvolvimento e que envolve também neuroproteção, né? Do sistema nervoso. E a gente consegue aumentar isso com exercício aeróbico, né? Com uma demanda de exercício aeróbico. Então, assim, é idoso, sequela de AVC, Parkinson, criança, adolescente, exercício aeróbico. E o videogame pode fazer exercício aeróbico. E o videogame pode estimular o exercício aeróbico e de alta intensidade ainda. Exatamente. Mas, assim, os estudos, né, assim, olhando as meta-análises, para você garantir a neuroplasticidade, né, esse aumento dessas áreas em lugares estratégicos relacionados à aprendizagem, à aquisição de novas tarefas, né, de novas habilidades, os estudos eles vão variando aí numa intensidade grande, né, Karen? De 3 a 5 vezes por semana, 40 minutos a 3 horas por dia. E aí, depois de 8 semanas, eles conseguem firmar que houve neuroplasticidade, né? Que houve
novos rearranjos, né, nas redes neurais. Houve, igual aquele estudo que eu trouxe da oscilação, né, que é uma medida hoje sensacional que a gente tem, da oscilação das ondas do cérebro, Das né, ondas. relacionadas ao neurônio espelho, e também a conexão, né? Porque quando a gente vai falar das vias dopaminérgicas, a gente vai falar assim que os padrões de conexão das redes neurais, né, que é uma coisa que a gente tem falado muito, né, nos últimos anos, assim, vão estar mais facilitados, vão estar mais simétricos, né? A gente vê nos estudos assim Isso. falando sobre simetria dos Simetria. hemisférios, né? Então, assim, sensacional. Assim, a gente poderia fazer 3, 4 lives tranquilamente falando sobre coisas maravilhosas que a gente não ia esgotar o assunto. Mas a gente passou bastante do tempo, de qualquer forma. Eu quero te pedir uma mensagem, assim, você fez um resumo muito legal agora aí da importância, e uma coisa eu quero dizer, para qualquer idade, isso aí tudo que você falou, né? Às vezes a pessoa pensa assim, porque é idoso, a gente vai ter dificuldade de colocar no videogame, nada disso, gente. A gente consegue sim colocar, a gente consegue ir trabalhando numa exigência que vai sendo cada vez mais proporcional ao que ele pode, em termos de ganho, porque você vai Sim, desafiando cada vez mais, como na fisioterapia, né? qualquer Então, assim, idade, sem contraindicação. A única coisa assim, que eu queria deixar como mensagem, que é um movimento que eu tenho tentado fazer nas famílias, né? Que é a gente ter a precaução em relação ao excesso do uso das telas, né? Que não tem a ver com a game terapia em si, né? Mas a gente ter aquele cuidado, assim, a gente tentar evitar usar as telas 2 horas antes de dormir, porque influencia toda a cascata hormonal, né? A regulação sono-vigília. Então, você se ter os cuidados básicos, assim, usar, quando pensar na game terapia, pensar mesmo na orientação com o terapeuta, né? Porque, assim, não o excesso da diversão em si, né? Do estímulo em si, mas o o horário excesso do certo. uso, né? Assim, de repente, assim, jogos que citam violência, né? A gente tem que tomar esse cuidado em relação à neuromodulação, que é uma coisa muito séria, né? Eu tenho material ali no meu Insta, se você quiser dar uma olhada, chega a ser um pouco assustador, assim, as estatísticas, né? Que a gente consegue que a gente consegue mapear em relação aos danos do excesso do uso. Ai, acho que Violência com a cortou aqui para mim. dopamina que leva à relação de vício. Então, assim, a gente tem que Eu ter vou pedir assim, para você um repetir cuidado. novamente. Só esse pedido, o efeito do excesso, eu não ouvi. Eu não sei se todo mundo ouviu. Travou. Travou só. Eu que travei, Ângela, ou foi Marcela? Ou as duas? Ah, não, vou chamar a Marcela novamente. Peraí. Cadê? Acho que Marcela caiu. Mas ela vai entrar novamente. Travou, né? Ela travou. Mas enquanto ela tá voltando, eu vou só repetir quem ganhou, então. A... Ah, foi Marcela que travou. Eu tava imaginando. Ela tava falando uma coisa tão legal e eu queria pedir para que ela repetisse. Vou esperar ela voltar, viu? Quero repetir quem ganhou, né? Quem ganhou a semana, o bate-papo, né? Com o melhor comentário na semana Gameflix. Foi a doutora Fernanda Azevedo, não sei se ela tá aqui. Foi Marcela, ela caiu. Já vou, com certeza, daqui a pouco tá entrando aqui, eu já coloco de volta, tá? Foi a doutora Fernanda Azevedo. Eu quero agradecer todo mundo que comentou, todo mundo que deixou lá mensagem pra gente, né, do seu aprendizado, assim, saber que vocês estão aprendendo e que estão vendo o potencial, gente que nunca assim, imaginou que poderia estar usando um videogame comercial dentro da fisioterapia, já está se visualizando, está conseguindo ver que pode usar esse videogame, né? Mesmo quem nunca usou, gente. Às vezes a pessoa tem,
joga, mas não sabe que isso pode ser usado para fisioterapia, e tem gente que nunca jogou, nunca imaginou isso e está conseguindo fazer essa ponte. Então eu fico muito feliz assim com os comentários que a gente recebeu, a gente fica muito animada, né, e motivada a continuar sem dúvida nenhuma. E o comentário que ganhou foi da doutora Fernanda Azevedo. Ela falou algo que tem muito a ver com a live de hoje. Então a gente falou, conectou com o neurônio espelho. Ela estava conectada. Ela falou que anotou tudo. Eu vou ler mais ou menos o que ela falou. Ela falou: hoje foi o dia da gente aprender com essa dupla. Como usar os games para trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. Todos os detalhes foram anotados. Até ativei o meu durante os vídeos. Ela fez kkkk. Então, ela já ativou o neurônio espelho. Ela foi a ganhadora. Ela trabalhou junto com a gente. Se animou junto com a gente. Jogou junto com a gente mesmo sem estar sendo tratada. Então, ela ganhou. Parabéns e obrigada a todo mundo que comentou, tá bom? E amanhã a gente tem o terceiro episódio da Semana Gameflix, viu? Tem o terceiro episódio da Semana Gameflix, que a gente vai falar dos casos de fisioterapeutas que implantaram o serviço na fisioterapia, usando, né, o serviço de game terapia, e realmente viraram o jogo. Ângela é uma delas, Ângela tá aí. Deixa eu convidar a Marcela. Ah, não ia deixar você cair? Ataque súbito de queda aqui, menina. A gente tá no videogame, a gente resolve. Você estava falando uma coisa super interessante, eu queria que você concluísse seu raciocínio para a gente compreender, porque o estímulo excessivo, inadequado, ele pode ser prejudicial, né? A gente tem hoje um problema muito sério, né? Que é o excesso do uso de telas. E a gente sabe que os jogos, né? E a internet, elas geram um padrão de comportamento muito aproximado ao vício, né? E a gente estudando toda essa via da dopamina e vendo o quanto isso é real, né? O quanto estimula de verdade, né? Mas essa via, ela também tem, no excesso, a vertente dela para o vício, né? Para o comportamento, a consequência do mau uso, né? Então, a importância de você estar realmente, assim, sabendo qual é a frequência, sabendo como utilizar o recurso, né? Sabendo você estar junto com o profissional e o profissional saber, né, como fazer uma prescrição adequada do tipo, igual a gente viu, né, do tipo de exercício, estar junto com alguém nesse processo, né? Porque o excesso faz mal. Aí tem algumas dicas, né? Desligar as telas 2 horas antes de dormir, você não passar de 1 hora, você não criar um comportamento de se isolar na frente de uma tela, né? Para não ter um efeito inverso, né? Para não deixar de ser uma ferramenta de aumento de comunicação e sociabilidade por isolamento, né? Assim, são vias duplas, Exatamente. né? Exatamente. E assim, se não tivesse nenhuma possibilidade de gerar um efeito inadequado, então a gente poderia pensar, também não gera efeito nenhum. Porque se não gera efeito ruim, se o excesso não gera efeito ruim, o uso não vai poder gerar efeito positivo. Se não, Exato. né, vamos dizer assim, não Exato. tem efeito, não tem efeito. Tem efeito, o excesso, o uso inadequado, você não sabe dosar certo, você não dá o estímulo certo, você pode estar lesionando o paciente, você pode estar gerando um aprendizado com movimentos inadequados. Então, você pode estar, na verdade, gerando uma memória motora inadequada e desfavorecendo o aprendizado. Ele vai aprender o errado. Então, a gente, como fisioterapeuta, tem que estar bem treinado, porque não é o jogo pelo jogo. Eu acho que isso a gente fala bastante e tem que insistir, porque as pessoas acham que é só colocar na frente do computador e um joguinho de computador de movimento, ou na frente do videogame se movimentar, e aí tá fazendo game terapia. Não. Precisa se aprofundar na neurociência, entender os mecanismos de funcionamento, entender como é que você, como fisioterapeuta, vai modular, vai ampliar esse efeito do game para você usar a ferramenta a seu favor, como um recurso de fisioterapia. Sim. Né? Muito bem. Minha linda, eu quero que você dê uma mensagem final, porque agora a gente está chegando no final, e eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos players. Eu amei estar aqui com os players, ser uma player com vocês. É muito bom ter esse espaço, muito bom ter a oportunidade de ter tido esse papo com você. Eu sou uma admiradora do trabalho de vocês, consumo o produto que vocês
estão divulgando maravilhosamente, né? Eu agradeço, né, o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi muito gostoso estar aqui. Ah, Espero que tenha também. outras oportunidades. Olha, já tô ligada aí que você tem resultados para vir de trabalho, esse mesmo da repetição do tornozelo. Já tô aqui na expectativa. Quando sair, conta pra gente. Que aí você vem aqui apresentar esse trabalho belíssimo, tá bom? Obrigada, viu? Minha Flor, um sucesso cada vez mais. Um Você beijo. também. Obrigada, gente, todo mundo que tá aqui, os players que estiveram aqui, que assistiram. Boa noite, gente, e até amanhã. Te espero amanhã também, viu? Até amanhã. Um beijo. Um beijo, gente. Semana Gameflix. Tchau, tchau. Sucesso. Beijão. Tchau. Beijo, amor. Tchau.